E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos lá, esse vídeo não é conteúdo jurídico, esse é um vídeo para tratar de estratégia de estudos. O ponto aqui é o seguinte: há uma certa ansiedade dos concurseiros em estudar jurisprudência, tá? E qual é o motivo dessa ansiedade? Cai muita jurisprudência nos concursos de alto nível, tá? Cai bastante mesmo. Se por um lado em concursos ali de técnico, ou às vezes de analista, a depender da banca, a gente tem uma cobrança mínima de jurisprudência. Quando nós chegamos em concursos de carreira jurídica, como é o caso dos concursos de procuradoria, que é o nosso foco aqui no canal do Revisão, por isso até já te convido a se inscrever se você se interessa por concursos de procuradoria e a deixar o like no vídeo. Nesses concursos, jurisprudência cai com bastante frequência. Então, quem começa a estudar para concurso de procuradoria já chega na ansiedade para estudar jurisprudência. E muitas de muito tempo em atraso nos seus estudos por conta disso, tá? Pensando nisso, fiz esse vídeo aqui em 5 passos para você estudar jurisprudência. São 5 aspectos que você tem que estar atento para fazer um estudo bacana de jurisprudência na hora certa e do jeito certo, tá? E esse é o meu perfil no Instagram. Lá é justamente lá onde eu me comunico. Geralmente eu abro essas caixinhas de pergunta e é inclusive de lá que eu tirei a ideia para fazer esse vídeo aqui. Então, se por alguma razão você quiser falar comigo ou quiser saber mais sobre concurso de procuradoria, esse é o meu perfil no Instagram, @prof.renélio. E aí, olha só, o primeiro aspecto é que você já estuda jurisprudência ao simplesmente começar a estudar bem para concurso, tá? Por quê? Porque o seu material escrito, o seu PDF ou o seu livro, eles, se forem bons, se forem bem feitos, ele já contém bastante jurisprudência, tá? Então, assim, se você está estudando firme, você já está estudando jurisprudência. Não precisa ficar tão ansioso para ler especificamente os informativos. Por exemplo, se você pega os materiais que nós usamos aqui no Revisão PGE, no curso extensivo especialmente, que é o nosso curso maior, que faz uma preparação completa para procuradorias, você vai ver que, cara, quase a metade do conteúdo ali são julgados do STF e do STJ. Por quê? Porque caem bastante em prova e são importantes. E nós colocamos todos eles nos materiais. Assim como nós fazemos isso, quem escreve bons manuais para concurso também usa essa mesma técnica, de tal forma que você, ao formar a sua base, já está estudando jurisprudência. Então, o seu primeiro passo para estudar de verdade para a procuradoria é formar a sua base. Tá? O que é formar sua base? É estudar bem e de forma detalhada cada uma das disciplinas importantes para aquela carreira que você está almejando. Se o caso aqui é procuradoria, então você tem que formar sua base pelo menos em constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, financeiro, ambiental, trabalho, processo do trabalho. Veja, são 9 disciplinas, é bastante coisa, dá trabalho, demora mais ou menos entre 10 e 12 meses para você chegar num nível bom nessas disciplinas. Outras disciplinas também caem em concursos de procuradoria, tá? Penal, processo penal, previdenciário, empresarial. Só que nem todo edital prevê essas outras disciplinas. Então você até pode deixar para formar a base dela um pouquinho depois, se você quiser. Mas nessas 9 que eu citei primeiro, você tem que fazer o quanto antes, demora, dá trabalho e é a parte mais importante da sua preparação. Então, antes de pensar em jurisprudência, vai formar essa sua base, que na formação de base você já verá toda a jurisprudência relevante. Especialmente se você está estudando com materiais atualizados, que é o que a gente sempre recomenda, claro, tá? O segundo passo é, beleza, tô com a base legalzinha, o que eu reviso forte agora? Primeiro é súmula, tá? Súmula é pênalti e não se erra pênalti se você quer vencer um jogo. Não existem tantas súmulas assim e você tem condições de aprender tema após tema, todas as súmulas relevantes que caem em concurso, tá? Então, assim, o primeiro aspecto para você estudar bem jurisprudência é, olha, dá uma revisada legal nas súmulas, súmulas vinculantes, tem que conhecer todas, obviamente, do STF e do STJ, todas as súmulas das disciplinas que caem no seu concurso,
aí pelo menos dos anos 2000 para cá. Às vezes, quando é súmula um pouquinho mais antiga, sabe, fazer aquele estudo mais superficial, só dá uma olhadinha. Agora, essas súmulas mais novas, né, que tem 20 anos para cá, você tem que conhecer bem cada uma delas, tá? Cai muito em prova e é um assunto problemático porque, assim, os seus concorrentes acertarão, tá? Quem tá bem, quem tá estudando de verdade, entende bem de súmula. Se você erra uma questão dessa, você fica para trás com relação ao pessoal que está indo bem. Então, súmula essencial. Agora vem o ponto que eu acho o mais importante desse vídeo, é esse terceiro passo, sinceramente. São os informativos. E aí o aspecto relevante aqui é, informativo, cara, é para quem já tem base, tá? Se você não tem base, se você ainda não fez aquele trabalho lá do primeiro passo de estudar bem, durante ali uns 10, 12 meses, cada uma das disciplinas que são normalmente cobradas, para você entender bem cada instituto jurídico, quando você for estudar o informativo, você não vai entender o julgado. Você vai entender o que o STF decidiu lá no fim das contas, mas você não vai ter a base de conhecimentos para saber por que ele chegou lá. Então, o seu estudo de informativos vai ser lento e contraproducente. Por isso que estudar informativo é coisa para quem já tem base, tá? Se você ainda não leu um bom manual para concurso, se você não fez um curso completo, como o curso extensivo aqui do Revisão PGE, você não tem base o suficiente para ler os informativos de forma produtiva. Você pode ler, claro, você é livre, obviamente, mas você vai chegar lá e você vai perceber, você vai pegar o informativo, vai demorar muito, não vai entender alguns julgados e o pior, você vai esquecer com muita facilidade, porque como o seu conhecimento prévio naqueles temas é fraco, a sua memorização tende a ser ruim, porque você não tem, metaforicamente falando, onde fixar aquele conhecimento novo dentro dos seus conhecimentos prévios, tá? Por isso que primeiro você forma a base, depois você estuda informativo. E aí, uns aspectos importantes aqui nos estudos de informativos, tá? O jeito mais fácil que você tem e grátis é o Dizer o Direito, tá? O blog do Dizer o Direito é muito bom e você pega todos os informativos comentados lá de forma gratuita, bem legal. Existe duas formas que o julgado vem lá no Dizer o Direito. Ele vem na versão resumida e com os comentários completos do Márcio André. Estude todos os assuntos pela versão resumida, tá? Contudo, quando você tem um assunto que é mais importante ou que você não entendeu pela versão resumida, aí você pega o comentário completo, beleza? Isso é um jeito para que você consiga estudar com mais velocidade os informativos. Você consegue passar rapidamente os informativos de um mês inteiro, lendo só os resumos para as disciplinas em geral, e toda vez que chega em um julgado mais importante ou um assunto muito importante, aí você pega o comentário completo, beleza? Mais uns aspectos aqui, ó. Acompanhe os informativos de agora em diante só. Por que não pegar os informativos passados? Porque eu estou presumindo que você está formando a sua base ou já formou recentemente, tá? De tal forma que nessa formação de base você já pegou os informativos antigos. E, além disso, é muito difícil você estudar todos os informativos passados. De tal modo que se você começa agora, cara, quando você for fazer alguma prova boa daqui a um ano, você já vai ter um ano de informativo bem estudado. Então é melhor você começar de agora do que querer pegar os retroativos. Mas se você é uma pessoa que tem muito tempo para estudar, tem gente que tem muito tempo, 6, 8 horas por dia para estudar, parabéns, se é o seu caso, aí você pode pegar os informativos dos últimos 2 anos, tá? Já fizeram estatística para isso na magistratura. Ainda nunca vi uma estatística a respeito em concurso de procuradoria, mas eu acho que vale a mesma regra. E a regra é: a maior incidência de informativos nos concursos são daqueles informativos que têm mais de 6 meses e menos de 2 anos, tá? Geralmente aí onde é mais cobrado a jurisprudência. E é um ótimo método de revisão
pré-edital. Então, assim, ainda não saiu o edital, mas você que, pô, você já sabe, pensa assim, eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2024. A gente sabe que vai sair PGE Paraná. Quando? A gente ainda não sabe, mas provavelmente nesse primeiro semestre ainda. Quer fazer uma revisão legal? De repente você pode pegar ali os informativos dos últimos 2 anos, sabe, daquelas disciplinas principais e fazer essa revisão. Se você é uma pessoa que já tem uma boa base, você vai aprender muito fazendo essa revisão pré-edital com informativos. E um dia na semana é o bastante para estudar informativo, tá? Por quê? Porque você tem que estudar lei seca, porque você tem que ler alguns conteúdos completos, alguns conteúdos doutrinário para concurso, né? Doutrinário entre aspas, aí, com um bom PDF ou com um bom manual para concurso, de tal forma que um dia na semana é o bastante para estudar jurisprudência, não precisa dedicar mais que isso, tá? O quarto passo, ignore os temas não resolvidos e as divergências entre os ministros, tá? Às vezes a gente quer ser intelectual demais na hora de estudar para concurso e quer ficar preocupado com os temas que ainda não foram resolvidos. Ah, porque o STF marcou em repercussão geral e vai decidir tal tema, não sei quando, e aí tem a divergência, porque o Gilmar Mendes defende uma coisa, mas, por outro lado, tem um outro time aqui, capitaneado pela Carmen Lúcia, que defende um outro ponto de vista. Cara, tudo isso é bem legal. É muito legal de estudar isso na academia, mas para fins de concurso agrega bem pouco, tá? Estudar para concurso é, entre outras coisas, ser produtivo no estudo. E para ser produtivo no estudo para concurso, você tem que ignorar essas divergências, ignorar os temas polêmicos e não decididos e focar só naquilo que já é decidido. Porque o examinador do concurso, ele vai ter que ficar apegado ao que já está decidido na hora de fazer as questões, especialmente na prova objetiva. Se você chega na prova oral, aí vale a pena pegar um pouquinho mais desses temas complicados, ainda não resolvidos, porque pode ser objeto de uma pergunta na prova oral. Mas na prova objetiva é muito difícil que isso ocorra, por isso você deve ignorar esse tipo de tema. E, por fim, jurisprudência trabalhista. Jurisprudência trabalhista, a banca CESP, Sebrasp, estava cobrando informativos antes da pandemia, tá? Isso em concursos de procuradoria. Nessas últimas provas que nós tivemos de 2021 para cá, vejo que nós já temos um escopo temporal grande aí, né? 3 anos praticamente, na retomada forte dos concursos de procuradoria. Nesses 3 últimos anos, cobraram poucas questões de informativos do TST, de tal forma que hoje esse é um estudo com custo-benefício ruim. O que você vai fazer em direito do trabalho? Você vai estudar, formar sua base, ler muito a CLT, em se tratando de jurisprudência, foco muito forte nas súmulas e OJs. Súmulas e OJs caem muito, são de relativamente fácil compreensão, tá? Por que eu digo relativamente fácil compreensão? Porque o TST ele costuma fazer umas súmulas e OJs bem estruturadas, elas até meio que se explicam um pouco, sabe? Então, é um assunto, é um tipo de fonte de estudo relativamente fácil de compreender se você já tem uma base em direito do trabalho e que é muito cobrada em prova, tá? Então, jurisprudência trabalhista, você foca aqui em súmulas e OJs. Beleza, galera? É isso. Deixa o like se gostou desse vídeo e vamos juntos.